Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Nesta segunda parte da conversa com Pedro Freitas, regressei a alguns temas que tinham sido levantados na primeira parte da conversa. Perguntei ao convidado, por exemplo, o que nos diz a investigação nesta área sobre o modo como comparam os exames externos, ou seja, os exames nacionais, e os exames ou testes internos de cada escola, a eficácia de cada um e o eventual viés que cada um tem entre diferentes alunos. Falámos também de algumas ideias adicionais para motivar mais os professores, mas também dos seus obstáculos, e de possíveis soluções para atrair mais pessoas para a carreira docente, inclusive pessoas já com carreiras e experiências noutros setores que não o ensino. Para além destas questões estritamente políticas públicas, desafiei também o convidado para discutir alguns tópicos desta área mais abrangentes e que me têm feito pensar. Um deles é o mistério que existe atualmente em Portugal no facto de as enormes melhorias do país na educação, que os rankings internacionais atestam, ainda não se terem traduzido numa economia pujante. Este é um tema que já abordei mais do que uma vez no podcast e não podia deixar de perguntar a opinião a alguém que tem investigação precisamente na área da economia e da educação. E falámos também de outros temas mais abrangentes e mais controversos, ou mais políticos, se quiserem, como, por exemplo, que papel devem e podem ter as escolas privadas no modelo de educação que queremos universal e inclusivo. Ou, numa questão ainda mais filosófica, até onde pode ir o Estado na tentativa de inculcar nas crianças determinado conhecimento e, sobretudo, determinados valores, em particular quando isso, como tem acontecido em alguns casos, gera reprovação da parte das famílias. Esta segunda parte da conversa foi, eu diria, tão ou mais interessante do que a primeira. O Pedro é alguém que sabe imenso sobre estes temas e, sobretudo, é uma pessoa que sabe ver os aspectos positivos e negativos de diferentes políticas e que pensa pela própria cabeça. O episódio vale a pena, por isso, ouvir na totalidade, mas aproveito para lembrar, o que já não faço há algum tempo, que podem usar os marcadores de tempo que encontram na descrição do episódio para avançar na conversa para um tema específico. Não recomendo que o façam, atenção, em particular neste episódio, mas é algo que pode ser útil e por isso queria lembrar-vos que tem essa possibilidade no 45 Graus. Deixo-vos então com Pedro Freitas e até ao próximo episódio. Pedro, bem-vindo agora ao 45 Graus. Olá, Zé. Agora, segunda parte, digamos assim. Exato, segunda parte. Olha, nós, há pouco, falámos do problema de atrair, ou da dificuldade de atrair pessoas para a profissão de professor, e aqui estamos a falar de professor pré-universitário, não é? E isso tem a ver com uma série de fatores. Falámos da questão dos incentivos, da avaliação de desempenho, até de flexibilizar um pouco a maneira como se contrata. O que mais é que há que se possa fazer aqui? Provavelmente há uma questão estritamente laboral, relacionada até porventura com salários e sobretudo com precariedade e perspectivas de progressão de carreira, mas também há outro tipo de soluções mais criativas que se possa fazer, sei lá, eventualmente atrair pessoas como, por exemplo, o João Tiago dizia-me já depois do episódio que na Estónia eles implementaram uma política para tentar recrutar pessoas, olha, mais ou menos da nossa idade, que têm outro tipo de carreiras, mas que gostavam de ser professores e, portanto, oferecendo-lhes um pacote remunerativo relativamente atrativo, eventualmente menos até do que ganhariam noutra profissão, mas o suficiente para atrair as pessoas para lá. Eu não sei que medidas é que existem noutros países. Sei, por exemplo, que nós falávamos do prestígio social na primeira parte dos professores e nos países nórdicos, por exemplo, em contraste, eu acho que são mais a exceção até do que a norma, mas os professores continuam a ter um prestígio social grande e, portanto, assim a conseguir atrair muita gente. Não é? O que é que mais se pode fazer? Eu acho que este debate tem que ser feito um bocadinho a dois tempos, porque eu acho que há uma dimensão de muito curto prazo, porque nós estamos com um problema emergente no sentido que em setembro vão haver falta de professores nas escolas, portanto é preciso dar uma resposta. E depois há uma discussão de longo prazo que é até um bocadinho transversal à questão de existir ou não falta de professores, que tem a ver com a carreira e com o concurso, etc. No muito curto prazo, nós no Centro de Economia da Educação da Nova, a semana passada, fizemos uma espécie de referenciação na literatura de várias medidas que já foram adotadas para recrutamento de professores e depois classificámos-las consoante o impacto que tinham sobre o recrutamento de professores, o impacto que tinham sobre a aprendizagem dos alunos e a questão financeira, ou seja, qual é que é o custo orçamental destas medidas. Há uma dimensão que eu acho que é importante, que é a questão salarial, porque quando nós olhamos para os salários dos professores, quando nós olhamos para o meio da carreira ou para o fim da carreira e comparamos os salários dos professores com os salários de pessoas com uma qualificação equivalente no setor privado, os professores estão alinhados ou até ligeiramente acima até. O problema está de facto no início da carreira, porque estamos a falar de um salário mais baixo, ou seja, um professor que entra na carreira, ou um professor contratado ganhará menos de 1.000 euros, e o problema é que destes muitos professores contratados, muitos deles aceitam horários incompletos, o que significa que não têm... O salário total, sim. O valor final acaba de ficar abaixo deste referencial.
Portanto, eu acho que a questão financeira é inevitável, e aqui até faço um parênteses, eu acho que isso é uma questão que se põe neste momento para as pessoas que se põem para inúmeras carreiras na administração pública. Neste momento eu acho que há um problema sério de atrair, sobretudo em algumas áreas profissionais para a administração pública, precisamente pela concorrência do setor privado. Portanto, acho que essa questão salarial é importante. Há a questão da estabilidade, porque nós temos muitos professores contratados que vão saltando ao longo do tempo sem um horizonte de estabilidade. Portanto, quer seja uma estabilidade, passando os contratados a efetivos, quer seja com contratos plurianuais, eu acho que esse ponto será inevitável. Agora, eu acho que quando nós desenhamos esta política temos de ter consciência de uma coisa, e voltando aqui a um ponto relevante, que é, nós dentro da escola, a escola tem esta circunstância que é, provavelmente, aquele sítio onde encontramos pessoas com formações de base mais diversas, não é? Ou seja, temos pessoas de literatura, temos pessoas de história, temos pessoas de biologia, de matemática, de informática. Eu acho que um dos desafios nesta política salarial no curto prazo para tentar atrair, ou mesmo política de estabilidade, é que claramente as opções no mercado privado não são iguais para estas pessoas todas, não é? Ou seja, claramente para algumas áreas, talvez de ciências exatas, ciências da vida, informática, economia, porque também existem, aquilo que é a oferta no mercado privado é muito mais concorrencial do que em algumas outras áreas, portanto há aqui uma necessidade de encontrar um equilíbrio. No longo prazo, para além de tudo aquilo que nós já discutimos, de mudar o sistema de recrutamento, o sistema de avaliação, eu acho que há uma questão do prestígio da carreira. Há algumas experiências, há uma experiência engraçada na Roménia, que foi, não sei muito bem como é que se traduz em português, ou seja, fazer o praise dos professores, ou seja, se nas escolas fôssemos fazendo experiências ou fazendo programas em que há o elogio do trabalho dos professores, e há o elogio por parte dos alunos, e há o elogio por parte da comunidade, e uma experiência deste género, em que tanto a comunidade como os alunos tinham a oportunidade de elogiar o seu professor e dizer o que é que mais gostavam nele, curiosamente levou a que os professores tenham mais vontade de ficar na escola e produzir melhores resultados. E é uma experiência que tem um custo zero, não é? Ou seja, não estamos a falar de algo que tenha um custo, ou seja, é apenas uma questão quase comportamental, não é? Ou seja, é as pessoas poderem revelar aquilo que acham do seu professor e poderem elogiá-lo, e isso tem um impacto na sua percepção. E depois, eu acho que esse é um desafio. Os últimos anos, do ponto de vista da discussão laboral, talvez os últimos 15, 20 anos foram muito crispados. Eu acho que esse é um dos desafios, que é fazer esta política no curto prazo e no longo prazo, porque eu acho que aumentar a crispação vai aumentar a percepção pública de que a carreira é uma carreira crispada e difícil. Portanto, eu acho que há um desafio, e aí é um exercício mesmo comportamental, de percepção da opinião pública sobre a carreira e dos próprios professores sobre si próprios, que não é muito fácil de gerir. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sei que as pessoas têm muito trabalho burocrático, e quando tu olhas para o TALIS, que é um inquérito feito pela OCDE a professores, os professores portugueses são aqueles que mais reportam stress relacionado com o trabalho administrativo nas escolas, mas quando tu olhas para o número de horas que os professores passam em trabalho administrativo, a média portuguesa era 2,6 e a média da OCDE é 2,7. Ou seja, não é que haja muito maior volume em relação a que são países comparáveis. A questão é que, de facto, há uma percepção, há uma crispação e há um desgaste que eu acho que acaba por tornar tudo superlativo, não é? E eu acho que nestas negociações e nestas... Pode estar mal organizado, por exemplo, não é? Pode estar mal organizado, exatamente. Ou seja, pode ser ineficiente, não é? Ou seja, aquele tempo acaba por ser feito ineficientemente. Portanto, eu acho que há aqui, de facto, um desafio genuíno de ter uma política de incentivos no curto prazo, ter uma política de longo prazo que vá mais ao estrutural, mas que não aumente uma crispação que acaba por dar uma imagem na opinião pública daquilo que é a carreira de professores, que não a torna de todo atrativa. Eu estava a pensar nas manifestações que houve até... Enfim, já houve várias, mas até desde aquelas reformas da Maria Lourdes Rodrigues e depois do Nuno Crato. E, de facto, isso acaba por ter esse efeito, não é? Porque quem vê de fora... Quer dizer, é evidente que se compreende que as pessoas protestem quando são descontentes, não é? Mas quem vê de fora acaba por criar por piorar ainda mais o problema, não é? Porque tu pensas, eu não me quero meter ali, não é? Se estas pessoas estão todas descontentes, eu não me quero... Eu acho que esse efeito, quer dizer, eu aqui tenho que ser para alguma ponderação, porque nós não temos nenhuma medição disso, não é? Ou seja, nós não temos, é algo que no caso estamos a trabalhar, que é para perceber porque é que as pessoas gostam ou não gostam, o que é que elas percepcionam ou não da carreira de professor, mas nós não temos dados sobre isto. Mas eu acho que sim, eu acho que este período muito prolongado em que se olhou sempre para a escola, ou pelo menos para a carreira de professor, como um lugar muito crispado e de grande confrontação, e quer dizer, com razões que depois podemos discutir, mas que de facto existiu, eu acho que para as pessoas de fora
criou uma resistência à entrada na carreira. Eu acho que sim, sem dúvida. Quer dizer, porque é um bocadinho a imagem que nós temos quando nós falamos da carreira de professores, independentemente, sem dúvida, eu acho que a pandemia ajudou até a melhorar a imagem social dos professores, porque de repente tínhamos os professores em casa, não era? Eu acho que os pais puderam ver o difícil que é ter... E que eram importantes, não é? Exato, e o difícil que é ter uma turma de 20 e tal, 30 adolescentes, ainda para mais numa plataforma eletrónica a quem é preciso ensinar. Eu acho que a pandemia até ajudou na imagem social dos professores, mas eu acho que em termos de carreira continua a ser associado a uma carreira muito crispada, e isso de facto não ajuda na atração. Eu acho que há aqui alguns jogos de soma positiva que se pode fazer, isso é que é interessante aqui. Esse exemplo da Roménia é um deles, não é? Porque ninguém questiona que os professores são importantes, até são das profissões mais importantes, no sentido em que tem aquele efeito compounding que nós falávamos na primeira parte, na vida das pessoas, não é? Claro. E portanto tu teres maneiras de fazer esse reconhecimento, que eu acho que até é mais importante muitas vezes do que a parte salarial. Claro que a parte salarial é uma condição necessária, não é? Se tu não tens com que pagar a renda da tua casa, não é? Ou se tens dificuldades financeiras, é evidente que isso é um problema à partida. Mas eu acho que a grande variável nessa questão do prestígio está mais nessa questão do reconhecimento, não é? Eu lembro, aliás, do episódio que gravei com o Daniel Oliveira, na altura era sobre, enfim, ideologias políticas, se quiseres, ou visões políticas, e acabámos a falar da escola e desta questão, já não sei se era da avaliação, mas enfim, tinha alguma coisa a ver com isso, e ele dava o exemplo, acho que de um professor que ele tinha tido, e ele dizia, ele não ganhava mais, não tinha nada mais do que os outros, mas toda a gente sabia que ele era dos melhores professores e no fim do ano organizaram jantares e tal, portanto havia ali um reconhecimento que, sem dúvida, que pagava muito mais do que a parte simplesmente salarial. E eu acho que salarial. aqui a literatura não está ainda muito desenvolvida neste tipo de mecanismo de incentivos não financeiros. E nós, quando fizemos este levantamento agora, tentámos focar muito nisto, porque, quer dizer, são aquelas políticas que podem ter um impacto com um custo muito baixo, portanto é sempre uma situação que nós gostamos, não é? Mas não há muita coisa, mas eu acho que isso é muito importante. Ou seja, programas dentro da escola que vão assinalando programas de professores, os alunos vão mostrando o que gostam no seu professor e, no fundo, é trazer o que o professor faz de bom na sala de aula cá para fora. Ou seja, que seja visível. Eu acho que essa visibilidade exato. É muito importante. Sim. Porque há muitas coisas que os professores fazem, mas que não há depois a percepção de que os seus colegas percepcionam, que os pais percepcionam, que a direção das escolas percepcionam. E é um bocadinho contribuir neste aspecto. Ou seja, assinalar dentro da escola coisas que os professores fazem de bom. Os professores até desenvolvem muitos programas e iniciativas com os alunos, dar-lhes relevo, fazer-lhes o elogio desse trabalho. Essa componente é muito importante. Eu acho que ajuda neste momento, até pelo próprio envelhecimento da classe, não é? Ou seja, estes fatores pesam. Sim. E tem a ver até com uma questão daquilo que nos motiva enquanto seres humanos, independentemente de ser professores. Claro. Aquilo que nos motiva é quando o nosso bom desempenho é reconhecido de maneira, enfim, por incentivos financeiros, é quando temos autonomia para fazer algo que gostamos e quando ganhamos uma reputação pela qualidade daquilo que fazemos. E numa carreira em que a motivação intrínseca é muito importante, não é? Quer dizer, exato. Estamos a falar, quer dizer, um professor empenhado de facto, tens várias turmas de miúdos em idades com as suas particularidades, portanto, ou seja, estas pessoas, muitas delas têm uma motivação intrínseca que eu acho que depois podem ter no início, mas depois eu acho que ao longo da carreira nós não sabemos ativar ou reativar suficientemente mais. Eu acho que possivelmente vai-se perdendo, não é? Ou vai-se perdendo, exatamente. Eu acho é que nós temos que ter estas coisas da ativação desta motivação intrínseca, precisamente dando mais visibilidade ao trabalho dos professores, precisamente. E dando autonomia, como nós falávamos na exatamente, primeira parte. Exatamente, mas é tal coisa. Autonomia, fazendo sempre esta conjugação, dando autonomia nas escolas, mas depois conseguindo avaliar os resultados das escolas. Ou seja, porque quando tu transferes responsabilidade, depois tens que perceber se a responsabilidade produziu resultados ou não, sim. No fundo. Mas eu aqui falava até da autonomia do próprio professor dentro da sala de aula, não é? Enfim, lá está, dentro de escrutínio mínimo, mas para a pessoa ser criativa, não é? E fazer a aula como quiser e testar, e enfim, ter ali ownership, a falta de... Sim, eu acho que isso está muito intercruzado com a própria autonomia de escola, não é? Ou seja, porque as escolas têm um projeto, é suposto ter um projeto educativo, ou seja, e o professor integrar-se nesse projeto educativo, portanto, mais uma vez, até a autonomia de escola dos professores poderem ter um leque de escolas para onde escolhem e as escolas terem um leque de professores para onde escolhem, permite este melhor emparelhamento entre a vontade que o professor tem de seguir um projeto educativo e a escola ter determinados professores para o seu projeto, não é? Portanto, ou seja, até esse aspecto, cá está, melhorar o emparelhamento entre os dois lados, que neste momento é um emparelhamento que é centralizado, portanto, ou seja, escapa-se-lhe todas estas nuances, no fundo. E depois a questão que nós falávamos na primeira parte da avaliação, eu depois estive a pensar um pouco sobre isso, e eu acho que isso entronca também numa questão cultural, que não existe só nas escolas, existe, enfim, em todas as organizações, que é uma certa dificuldade em
diferenciar. Eu acho que nós falámos disso. Sem dúvida. Também, não é? E, por exemplo, há uma polémica em torno da avaliação em que, basicamente, se eu estou a contar isto bem, se as escolas tivessem total liberdade para avaliar os seus professores, o que tu tinhas era quase todos com muito bom ou excelente. E, portanto, o governo interveio e impôs cotas, né? Cotas de determinadas notas. Não é? E os sindicatos são contra isso, o que se compreende, não é? Mas o problema fundamental continua lá, que é se tu não tiveres cotas, têm todos muito bom ou excelente. Né? Ou seja, parece que há aqui uma fricção entre os dois lados, né? claramente. Eu aqui tenho uma opinião. Eu acho que, voltando ao que nós dissemos na primeira parte da nossa conversa, sim, tu precisas de um sistema de avaliação que seja multifatorial, porque aí aumentas a probabilidade de conseguir diferenciar. Mas eu aí sou completamente honesto. Eu acho que se não houver nenhum mecanismo de avaliação cega externa, ou seja, por exemplo, o professor tem os seus materiais, e os seus materiais depois são avaliados, sem o avaliador saber quem é o avaliado e vice-versa, de forma externa, eu acho que se tu não tiveres este mecanismo, provavelmente a capacidade de poderes ter uma diferenciação dentro da escola baixa. Precisamente por causa disto, por causa até de um fator cultural, de haver uma dificuldade natural de tu avaliares os teus pares. Por isso é que eu digo... Pois. E a única maneira de cortar isso, né, de quebrar isso, é a parte de ter as avaliações. Eu acho que isso é inevitável. Mas eu acho que nesta discussão, até porque é um debate inquinado historicamente em Portugal, eu acho que nós temos que voltar a ter a avaliação, porque a avaliação falha em 3 aspectos. Não diferencia, não ajuda a formar ao longo da vida, da carreira dos professores, não ajuda as escolas a escolher. Portanto, é uma avaliação que falha, para mim, nos 3 pressupostos principais que deveria servir. Portanto, eu acho que nós temos que construir um modelo de avaliação multifatorial ao longo de vários anos para poder dividir o peso da avaliação no próprio trabalho dos professores ao longo do tempo, ter mecanismos de avaliação interna, mas também ter mecanismos de avaliação externa, porque se nós não os tivermos, eu receio que aconteça que temos uma distribuição de avaliações toda encostada a um lado e depois não temos diferenciação. E depois podemos discutir o peso que damos a uma coisa e o peso que damos a outra, isso é uma discussão. Mas eu acho que nós temos que experimentar. Eu acho que é bom que nós comecemos a pensar no modelo de avaliação, que o testemos. Experimentar acho uma palavra importante. Né? Que o testemos, ou seja, que não nos atiremos para um sistema de avaliação que agora vamos aplicar às centenas de escolas que temos no país. Eu acho que é muito importante testar, mas testar... Às vezes as coisas até são testadas em Portugal, só que nomeadamente a educação, mas depois tu vais ver os relatórios de avaliação e ficas um bocadinho assustado. Por exemplo, às vezes há políticas públicas que são testadas e depois tu vais ler o que são os relatórios de avaliação. Os relatórios de avaliação gostou da política, não gostou da política, adotou a política, não adotou a política. Isso não é avaliar uma política pública. Avaliar uma política pública não é perguntar aos intervenientes na política pública se gostaram da política pública ou se adotaram a política pública. Não. Mas estás a falar a sério? É sim, esse tipo de coisa acontece. Há muitas vezes inquéritos, adotou, não adotou, continua a aplicar, não continua a aplicar, acha que os alunos gostaram, quer dizer, isso não é avaliação. A avaliação depois é perceber o que é que isso tem impacto nos resultados, na retenção de professores, etc. Claro. Portanto, eu acho que é muito importante nós pensarmos no modelo de avaliação para não fazermos uma coisa apressada, testá-lo, avaliá-lo, mas avaliá-lo a sério, ou seja, com medidas de resultados sobre as aprendizagens e sobre a retenção de professores, e então depois espalhar. E nós às vezes até testamos, mas depois avaliamos mal e depois temos a tendência a massificar muito rapidamente. E isso em educação até às vezes já aconteceu em 1 ou 2 domínios. Portanto, acho que era bom que o fizéssemos com calma, até porque temos tempo de fazer com calma, porque temos metade da carreira que vai rodar nos próximos anos. Portanto, temos uma janela para o fazer. Não é? Sim. Que exatamente é um problema, mas também é uma oportunidade. Eu acho muito importante testar-se, que é uma coisa em políticas públicas que resulta muito bem, tem um custo relativamente reduzido e eu acho que em Portugal nós temos alguma aversão a isso, porque pensas sempre que podes estar a comprometer aqueles sobre quem estás a fazer esse exercício, o que é verdade, mas o potencial é tão grande e o potencial de correr mal, se tu aplicares ao sistema todo, e esse negativo também é tão grande, que me parece ser a melhor solução, não só aqui, mas noutras áreas. Não? Eu aí talvez sofra de um excesso de utilitarismo, mas é mesmo isso, quer dizer, eu acho que é melhor testar sobre um grupo... Excesso de utilitarismo é uma boa maneira de... Talvez seja, às vezes é um defeito dos economistas, mas sim, eu acho que é melhor testarmos num grupo antes de estarmos a espalhar uma política e a arruiná-la, provavelmente, como nós arruinámos a discussão sobre a avaliação nos últimos 20 anos. É isso, exatamente. Acho que é preferível testar a fazer isso, no fundo a deitar uma política para água abaixo durante um longo período de tempo, como nos aconteceu no caso da avaliação.
Sim. Não, estamos de acordo, se calhar é da nossa formação. Sim, talvez seja da nossa formação de base, sim. Talvez seja um enviesamento. Exato. Vou adotar essa. Não, eu às vezes faço um bocadinho esse disclaimer, admito logo, olha, eu sofro deste mal, portanto a discussão é a partir daqui, no fundo. Exato. Esta é a minha premissa de base. Exatamente. O meu viés. Olha, e por falar em testar aqui noutro sentido, uma das razões que tu referiste logo no início da nossa conversa para a melhoria dos resultados em Portugal nos rankings PISA, e que é uma coisa que eu não me canso de dizer, é de facto uma melhoria enorme, é uma coisa que até é ainda pouco conhecida publicamente, acho eu, ainda pouco divulgada. Uma das razões que tu invocaste para isso, dizia, foi a implementação dos exames, das provas da frição. No fundo, da avaliação externa, não é? Da avaliação dos alunos das escolas de todo o país, através de um paradigma, se quisermos, externo. Há quem contra isto deu o argumento de que quem estaria em melhor, ou quem está em melhor posição para avaliar os alunos são as próprias escolas, e portanto seria a avaliação ser feita exclusivamente dentro das escolas e portanto através desses critérios. O que é que a investigação mostra em relação a isto? Ou seja, eu acho que a questão dos exames tornou-se um campo até um bocado ideológico. Eu tenho sempre imensa dificuldade em perceber porquê, mas e sobretudo tornou-se uma divisão de uma avaliação contínua feita pelos professores é sempre melhor do que uma avaliação de exames, ou o inverso. Eu acho que nós temos que perceber avaliar, medir as capacidades de um aluno. Todas as medidas que o façam são sempre imperfeitas. Todas. E por isso mesmo é que nós diminuímos a imperfeição quando conseguimos complementar várias fontes de medição. Ou seja, os exames complementam-se com as notas dos professores e vice-versa. Porquê? Porque ambos têm viés. O exame tem um viés porque, obviamente, é uma observação única no tempo. Portanto, ou seja, não resulta de uma observação prolongada do aluno ao longo do tempo. Mas há viés do lado da avaliação dos professores, e há vários viés que são identificados na literatura. Por exemplo, há um viés de género. Há evidência que se vai acumulando de que, por exemplo, as raparigas tendem a ser favorecidas em avaliações internas por uma dimensão não cognitiva relacionada com o comportamento em sala de aula, que leva a que os professores acabem por ter um enviesamento em relação às suas avaliações. Por exemplo, para Portugal... E terá que ver, desculpa interromper-te, terá que ver também com o facto da maioria dos professores serem professoras? A Ana Balcon Reis e a Catarina Ângelo fizeram uma análise nesse sentido, exatamente, ou seja, de ver as avaliações internas como sendo professores ou professoras e notaram exatamente isso, ou seja, que há diferenças de género quando se serem professores homens ou professoras mulheres, e isto mais no secundário, porque nós temos uma alta taxa de feminização da profissão que é menor no secundário, e elas notaram exatamente isso no estudo que elas fizeram. Eu estou-te a fazer esta pergunta porque a minha mãe, que tem 2 rapazes, falava muito disto, que é uma coisa engraçada, não é? Porque ela é mulher, mas como tinha 2 filhos rapazes, achava que, e sobretudo eu lembro na primária, por exemplo, que eu andava, o ensino era virado para características tendencialmente mais femininas, da perfeição, uma série de coisas, e eu lembro dela falar disso, inicialmente aquilo não fazia sentido de sala de aula e, por exemplo, da organização, do aluno e esse tipo de coisas, acaba por transpirar para o professor na sua avaliação. E esse é um fosso que, aliás, tem vindo a aumentar. A JECA, aqui há coisa de, já não sei, 3, 4 anos, fez uma análise do diferencial das notas internas dos rapazes e raparigas em várias disciplinas e notava que o fosso, na verdade, não está a diminuir, mas está a aumentar. Por exemplo, eu olhei também para Portugal para uma questão que é a chamada dar notas na curva, não é? Ou seja, se nós tivermos 2 alunos com a mesma, que sabem o mesmo, no fundo, ou seja, que têm a mesma proficiência, mas, por exemplo, um aluno está numa escola em que a maioria dos seus colegas tem um nível alto, ou um aluno que está numa outra escola em que a maioria dos seus colegas tem um nível de proficiência baixo. E o que nós notamos é que, de facto, os professores dão notas por comparação, ou seja, há uma componente das notas que os professores dão que é relativa, que é comparativa, e que beneficia aqueles alunos que são melhores em escolas onde o nível é menor. Porquê? Porque é aquele professor, no fundo, é aquele velho ditado, em terra de cegos quem tem olho é rei, não é? Ou seja, se aquele aluno se conseguir diferenciar de um nível mais baixo, acaba por ser beneficiado na sua nota interna. Claro. Não, e qualquer pessoa que já tenha avaliado exames tem essa noção. E até há casos em que há mesmo uma orientação aos professores para ter uma distribuição mais ou menos normal. O que significa que é exatamente transpor em... Não, isso às vezes normalmente é intuitivo. Quer dizer, eu que dou notas, obviamente, implicitamente, isso acaba por existir, não é? Há sempre uma componente relativa das notas que tu dás, inevitável, até por uma questão de justiça relativa. Sim. É quase algo que tu fazes inconscientemente, muitas vezes. E depois há outro fator, que é para quem os exames têm um fator regulador e que é importante, que é o fator da inflação de notas. Eu acho que tem-se conseguido controlar alguns casos que eram flagrantes e que eram mesmo escandalosos, diria eu, mas a inflação de notas há sempre o perigo de voltar, o exame tem esse efeito regulador e deve continuar a ter esse efeito regulador. Ou seja, o que eu quero dizer é, não vale a pena reduzirmos o debate a avaliação interna dada pelos professores é perfeita ou os exames são perfeitos. Não são, como todas as medidas que tentam captar a proficiência de um aluno.
Todas têm imperfeições, as imperfeições diluem-se quando usamos todas e combinamos todas. E é aí que está a virtude, para tirarmos de cada uma as suas vantagens, no fundo. Olha, e outro aspecto que nós, enfim, mais ou menos aflorámos na primeira parte é a questão das escolas privadas. Nós estamos sempre aqui, a nossa conversa é mais sobre a escola pública, mas a verdade é que o nosso sistema tem os dois tipos de escolas e as políticas públicas não podem ser, enfim, não podem ignorar essa existência e, em última análise, podem decidir se podem ou não existir escolas privadas, né? E era isso que eu te perguntava, qual é a tua visão em relação às escolas privadas, enfim, no país ideal? Devem existir? Têm uma função? Ou não deviam existir de todo? E o que nós devíamos garantir era não só ter uma subsidiação pública do ensino, mas também uma oferta pública do ensino, mas garantindo essa autonomia. Enfim, como é que Portugal compara com outros países? O que é que nós vemos em relação a isto? O que é que tu achas em relação a isto? Olha, eu acho que sobre o papel dos privados no ensino, eu acho que nós podemos ter dois debates, que é o debate clássico, que é o dos vouchers de educação, e é o outro debate que é qual é que é o papel que os privados podem ter na gestão das escolas, continuando as escolas públicas, mas com uma gestão mais privada. Quanto ao primeiro, dos vouchers, olhando para a evidência, não é de todo óbvio qual é que é o... voucher é o cheque-ensino, no fundo, cheque-ensino, exatamente. As pessoas terem... Ou seja, o Estado pagar pelo aluno, independentemente de onde é que a família o decida colocar. A evidência não nos dá resultados fechados sobre qual é que é o impacto que isso tem sobre as aprendizagens, sendo que nos dão, em alguns casos, evidência de que, e há um paper muito conhecido para o Chile, de que a introdução de cheques de ensino puxou pela qualidade da escola pública, porque com o aumento da competição a escola pública foi obrigada a reagir. Agora, sempre temos uma discussão de cheques de ensino, eu acho que é preciso termos atenção a 2 ou 3 pontos. Primeiro, eu acho que nós não podemos fazer um sistema potencial de cheque de ensino sem discutir regras de seleção dos alunos por parte das escolas. Se nós damos cheques de ensino e deixamos as escolas escolher os alunos, vamos aumentar a segregação, inevitavelmente. Portanto, e há evidências de casos em que isso aconteceu. Portanto, ou seja, podemos discutir cheques de ensino, mas e qual é que é a margem que as escolas têm para escolher os alunos? Eu acho que aí a margem deve ser pouca, nomeadamente, ou seja, aqueles alunos que não vivem no bairro, que não têm lá irmãos, etc., a margem deve ser muito pouca, porque senão temos uma segregação alimentada pelo próprio Estado. Os alunos devem poder escolher a escola, ou os pais dos alunos, mas as escolas não devem poder escolher os alunos. Exatamente, porque senão aí caminhamos para uma segregação total. Claro. Depois, há um segundo ponto que é, eu acho que nós ainda estamos longe desse momento, porque eu primeiro quero dar autonomia às escolas públicas portuguesas e quero que as escolas públicas portuguesas tenham os instrumentos para competir se essa competição um dia chegar. Eu acho que neste momento as escolas públicas portuguesas não têm essa margem, por tudo o que já discutimos aqui, contratação de professores, etc. E depois há um terceiro ponto, que é, eu tenho uma enorme dificuldade em discutir o cheque de ensino em Portugal, porque eu não sei quanto custa um aluno no sistema de ensino português. Portanto, o Estado vai passar um cheque de que valor? Eu acho que isso é uma discussão, e é uma discussão que de vez em quando vai surgindo, mas eu acho que é muito importante nós discutirmos quanto é que custa um aluno, quanto é que custa um aluno em diferentes circunstâncias, porque um aluno não tem que custar o mesmo numa escola do meio pobre, ou do meio mais pobre ou do meio mais rico, e até é bom que não custe, porque significa que o Estado está a tentar compensar para esse efeito. Mas a discussão de quanto é que custa um aluno no sistema de ensino português está por fazer e está por quantificar, e vão aparecendo assim uns números meio disparados para o ar, mas que eu nunca percebo muito bem onde é que vai. Depois, há uma segunda dimensão, que é uma gestão mais privada das escolas públicas. E, curiosamente, isso foi uma medida que foi adotada nos anos 90 pelo Labour, na altura do Tony Blair no Reino Unido. Aliás, o Reino Unido está a caminhar para um processo de, o que é que eles chamam de academização, ou seja, de transferência de maior autonomia para as escolas públicas, e estas escolas públicas até poderem ser geridas por privados. E há alguma evidência de que ajudou a melhorar resultados e não aumentou a seletividade por parte das escolas. Portanto, eu acho que é uma literatura interessante de olharmos, mas acho que é uma literatura interessante de olharmos até do ponto de vista mais lato de como é que nós podemos melhorar a gestão das nossas escolas públicas. Eu acho que neste momento, quer dizer, isto é totalmente percepcional, eu acho que nós precisávamos mais evidência nisto. Eu acho que neste momento há alguma tensão entre aquilo que são as direções das escolas e os professores. O modelo foi também mudado há 15 anos e podemos discutir se ele é bom ou é mau, mas eu acho que neste momento, sobretudo, não tenho a certeza que dentro das escolas seja um modelo que seja saudável. Portanto, acho que podemos olhar para o caso inglês e podemos ter uma discussão mais vasta de modelos de gestão da escola e como é que nos podemos alterar, no fundo. Quando tu falas da gestão por privados, é uma espécie de concessão? É uma espécie de concessão. Ou seja, eu tenho um projeto para uma determinada escola, acho que sou capaz de gerir a escola, candidato-me e depois sou responsável pela gestão daquela escola durante um período de tempo. Porque a grande dificuldade nestas áreas, enfim, a saúde não é muito diferente, é que
em teoria isso é perfeitamente possível. Aliás, em teoria até pode ser o melhor modelo, porque se estabeleceres um objetivo e, portanto, se houver um investimento privado à partida, vai gerir-lo melhor do que aconteceria na esfera pública, porque por razões, acho eu, mais ou menos incontestáveis. O problema é definir os objetivos da maneira correta, não é? Porque no ensino tu tens objetivos que são, em última análise, muito, quer dizer, difíceis de quantificar, não é? Ou se os quantificas, corres o risco de, como acontece sempre nestas coisas, não é? Defines um objetivo e depois, neste caso a gestão privada, está a prosseguir aquele objetivo, mas aquele não é o objetivo verdadeiramente último que tu queres, não é? Sim, claro. Tu tiveste que definir um KPI e definiste aquele, não é? Claro, e aliás, mas isso é sempre um ponto importante. Muitas destas academias no Reino Unido, por exemplo, são muitas vezes tomadas ou seja, são pré-organizações sem fins lucrativos, ou seja, que acabam por ser responsáveis pela gestão das escolas. Eu acho que aqui é sempre um ponto importante, e isso vai até um ponto mais genérico sobre o debate da educação. Um dos grandes avanços do debate da economia e da educação nos últimos anos foi dimensões cognitivas, resultados em testes, se os miúdos terminam o secundário ou não terminam o secundário, se vão para a faculdade, se não vão para a faculdade, são medidas muito importantes. Mas um dos grandes avanços nos últimos anos foi perceber que o mercado de trabalho valoriza muito dimensões não cognitivas, ou seja, a capacidade relacional das pessoas, a capacidade de ter confiança, a capacidade de ter autocontrole. E eu acho que mesmo em Portugal nós estamos a conseguir integrar estas dimensões e é importante. Quando tu olhas para uma avaliação de uma política pública ou olhas, por exemplo, para uma avaliação de um projeto de gestão para uma escola, tem que ter estas vertente multidimensional, ou seja, quais são os resultados dos miúdos nos exames nacionais, se aqueles miúdos depois conseguiram terminar o secundário com sucesso ou não, se seguiram para o superior ou não seguiram para o superior, etc. Dimensões cognitivas e juntá-las com dimensões não cognitivas. Porque nós sabemos que o mercado de trabalho valoriza as duas. Portanto, isso até é um ponto que eu levantaria na avaliação de todas as políticas públicas de educação em Portugal. Ou seja, termos várias dimensões, porque nós sabemos que o mercado de trabalho valoriza várias dimensões. Portanto, ou seja, que os alunos vão precisar desses vários instrumentos na sua vida. Sim, faz sentido. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45graus.parafuso.net/apoiar. Veja os benefícios associados a cada modalidade e como pode contribuir diretamente ou através do Patreon. Obrigado. Em relação ao primeiro aspecto de que tu falavas, não da gestão privada das escolas, mas de haver mesmo escolas privadas, eu acho que isto já é quase um debate filosófico, não é? Mas aqui, a partir do momento em que tu achas que a escola tem essa missão de igualização de oportunidades, pelo menos o mais possível, não é? E daí tu defenderes que as escolas não deviam poder escolher os alunos, a partir do momento em que entras por este caminho, torna-se difícil, só olhando através desta lente, entender como é que pode haver o papel de escolas privadas, porque uma escola privada, por definição, escolhe os alunos, não é? E é difícil achar que ela não pode escolher, não é? Porque... Mas isso é um bocadinho esta evidência que nós temos sobre os cheques de ensino, que apesar de ser bastante variada no impacto sobre os resultados, mostra sempre isto, que é a existência da oportunidade dos pais escolherem, puxa pela qualidade da escola pública. Eu aí reconheço mais uma vez talvez o meu defeito de economista, mas eu acho que no mundo em que tu acabas com as escolas privadas e com a competição e com a perspectiva de que podes perder alunos para uma oferta que está ali, isso cria mecanismos de desincentivo na escola pública. Ou seja, vou pegar no teu ponto e dizer, eu acho que haver por parte das escolas públicas a competição das escolas privadas pode ajudar as escolas públicas a ser melhores. E acho que esse ponto é importante. E, ou seja, aí pode ajudar todos. E por isso é que eu volto ao ponto que falámos na nossa primeira parte com o João Tiago, que é o facto de nós termos muito menos escolas públicas hoje em dia no topo dos rankings, com todos os defeitos que eu reconheço aos rankings e reconheço vários, não nos pode ser indiferentes. Porque significa que a escola pública perdeu o poder da atratividade, o que significa que a escola pública não está a reagir a esta perda de capacidade de atratividade. Eu acho que isso é que é um problema. Isso claramente é verdade. O tema que eu levantava tem a ver com por exemplo, mesmo nesse modelo do cheque ensino, não é? Continuaria a ser possível os pais pagarem mais para ir para uma escola privada que lhes, se vai ser preciso, ou que fosse melhor. Sendo que esse é um dos problemas do cheque ensino, não é? E, por exemplo, no caso do Chile, essa era uma das circunstâncias, porque se em cima do cheque ensino as escolas privadas ainda pedirem um adicional, isso necessariamente pode sempre gerar segregação, não é? Ou seja, por isso é que a discussão do cheque ensino não é só a discussão do cheque ensino, é a discussão de como é que nós o desenhamos. O desenhamos na segregação, o desenhamos nesse ponto, da possibilidade das escolas privadas pedirem um adicional, e isso vai sempre criar segregação, porque pode haver sempre a vontade de correr para uma outra escola privada que faça uma maior diferenciação. E depois, no caso português, eu acho que esse também é um ponto que é, quando nós falamos disto, quer dizer, tens imensas escolas privadas em Lisboa, no Porto, ou Coimbra, ou o que seja, mas tu não tens muitas escolas privadas, quer dizer, essa é uma escolha que não existe na Beira Baixa ou em Trás-os-Montes. Claro. Depois podes dizer, mas depois o mercado reagiria e criar-se-iam.
Talvez sim, talvez não. Se houvesse economias de escala, sim, depende. É uma dúvida, porque estamos a falar de zonas pequenas, não é? Quer dizer, há imensas zonas do país que têm uma escola base, há concelhos no país que ainda não têm escola secundária porque não têm dimensão para isso. Portanto, para mim não é líquido que a concorrência aí aparecesse. Portanto, eu acho o cheque ensino, sobretudo nos resultados que tem sobre os incentivos que sobre a escola pública, interessante. Acho que a discussão sobre a sua construção e o seu desenho é muito mais complexa do que muitas vezes as pessoas querem passar. Não é de todo linear, porque para ser bem sucedido tem que ser muitíssimo bem desenhado para evitar maior segregação como resultado. Há outra questão filosófica ainda em torno desta questão da escolha das famílias, que já não é tanto tão económica, se nós quisermos. É também económica, mas também cultural, e que tem que ver com a tensão que existe, se quisermos, entre a vontade dos pais e aquilo que nós, enquanto sociedade, podemos entender ser não a vontade dos filhos, mas a vontade dos filhos a prazo, se nós quisermos. Não é? E há aqui uma tensão entre o Estado intervém no sentido de obrigar, enfim, desde logo a escolaridade obrigatória, não é? É se calhar o maior exemplo disso, que muitas vezes, em muitos casos, foi contra a vontade dos pais, não é? Que queriam que os miúdos lá estivessem a trabalhar no campo, por exemplo, mas também em muitos casos até na escolha curricular e na escolha do programa e na escolha das matérias que são ensinadas. Não é? E há sempre aqui uma tensão, não é? Porque obviamente é necessário haver esta intervenção externa, senão lá está, hoje em dia havia imensos miúdos que continuavam a não ir à escola e isso era pior para eles enquanto adultos. Por outro lado, não podes ter um sistema totalitário em que as famílias não tenham aqui um papel, não é? Isto é um tema que eu acho que a maior parte das vezes não é propriamente discutido, porque não causa tensões, de vez em quando vem à tona, como aconteceu, sabe, há 2 anos ou 3 anos, com aquela questão das aulas de cidadania, daquele pai dos miúdos, já não sei, no Porto, salvo erro, que se insurgiu contra as aulas de cidadania. E isto aqui, isto é mais uma questão filosófica do que de políticas públicas de cur, não é? Mas é também uma tensão que existe no ensino. É uma velha tensão pais e filhos, não é? Quase. Sobre o currículo eu tenho uma visão muito generalista. Eu acho que é importante que o currículo seja igual para todos. E até acho para todos termos o mesmo objetivo, independentemente do ponto de onde partimos. Mas por isso mesmo é que eu prefiro que a escolha dos pais esteja ao nível do projeto educativo. E por isso é que eu defendo o maior grau de liberdade de escolha dos pais, das escolas e menos das escolas sobre os alunos. Eu não tenho uma visão altamente contra as aulas de cidadania, devo dizer. Sendo que é um tema que foi polémico não só em Portugal. Por exemplo, em Espanha, também houve a introdução das aulas de cidadania. Curiosamente, já há resultados do programa e notou-se que os alunos que foram sujeitos eram mais críticos, mas não eram necessariamente cidadãos mais ativos. Ou seja, tinham um sentido crítico maior sobre problemáticas sociais, mas não era isso que os fazia participar mais, necessariamente. Por exemplo, na Índia há uma experiência bastante interessante que era nas escolas passar valores de igualdade de género e depois fosse medir os impactos mais tarde e, de facto, isso percebeu que se diminuiu uma série de divergências de género dentro das famílias como no mercado de trabalho. Portanto, eu acho que isso é bom. Portanto, eu não tenho uma visão contra as aulas de cidadania, sobretudo porque eu acho que isso abre uma caixa de Pandora. Quer dizer, por exemplo, eu posso não gostar de muitas coisas que me são ensinadas em História. Tenho a certeza que não gosto e também tenho a certeza que há coisas que eu não gosto como são lecionadas num programa de matemática. Mas se nós entramos nesse debate, quer dizer, qual é que depois é a legitimidade que eu não tenho de dizer que não gosto do currículo de História, não quero que seja dado por A, mas quero que seja dado A mais B e que não quero que matemática seja dada desta forma ou que seja dada de outra forma. Mas também, Pedro, também é o argumento contrário, não é? Que se tu impossibilitas haver qualquer crítica, então pode haver uma doutrinação absoluta das crianças em todas as áreas, não é? Ou seja, tu tens que ter um critério objetivo, não é? Eu também não sei qual é, atenção. Mas eu percebo isso, mas eu prefiro então que nós tenhamos um currículo universal. E eu acho que, obviamente, em áreas como cidadania tem que ser um currículo em que haja um mínimo de consenso. E eu, honestamente, olho para o currículo de cidadania e não acho que seja um currículo... Quando é que esta questão surgiu, eu fui ver o currículo de cidadania, não achei que fosse escandalizante, mas quer dizer, eu admito que haja pessoas com valores diferentes, mas não acho que seja... Quer dizer, tu tens coisas desde empreendedorismo e igualdade de género, quer dizer, é a literacia financeira, portanto é muito transversal. Eu acho que o caso é mais interessante para nos dar a ponto para esta discussão mais abrangente filosófica. Eu acho que o currículo é importante que seja nacional e será sempre sobre o mínimo denominador comum. Nunca vai ser o currículo que eu gostaria para os meus filhos, nem o currículo que tu gostarias para os teus, nem o dos pais em causa gostaria para os seus. Reconhecendo essa limitação, porque é uma limitação natural termos um sistema que é universal para toda a gente, eu então quero aumentar a autonomia dos pais para poder escolher as escolas. Ou seja, no fundo há aqui um trade-off. Há um currículo que tem que ser um denominador comum, respeitando a liberdade dos pais que deve existir, para já, dentro do sistema público, aumentar a sua capacidade de poder escolher o projeto educativo
que querem para os seus filhos. E eu acho que, no fundo, é um equilíbrio entre duas vontades, não é? Ou seja, a vontade do Estado que tem que chegar a todos e deve chegar a todos, e a vontade dos pais de poderem escolher os professores, o projeto educativo, a gestão de escola que acham que mais se adequa aos seus filhos. Quer dizer, eu não consigo ter uma resposta do ponto de vista filosófico fechada para isto. Mais uma vez, pelo meu defeito de economista, acho que é uma resposta de um equilíbrio entre duas vontades que para mim são legítimas, no fundo. E a última análise, isso permite fazer uma certa batota, talvez mais ou menos benévola, que esses diferentes projetos educativos também permitem aplicar o currículo com alguns graus de liberdade, eventualmente, para estressar umas partes ou enfatizar... Exatamente, que eu acho que o currículo até deve ter. Portanto, eu acho que, exatamente, as escolas depois podem fazer essa afinação, deixar que há temáticas que devem... Quer dizer, eu acho que devem abordar todas as temáticas que estão no currículo nacional, mas depois podem querer desenvolver mais umas e desenvolver mais outras. Eu acho que isso, dentro da liberdade do projeto educativo de escola, é possível. Sim. De um certo ponto de vista, essa polémica até tem um aspecto positivo, não é? Porque, embora o caso, eu concordo contigo, seja, o caso em si é um pouco absurdo. Mas e acho que se tornou um campo de batalha de toda a gente, estás a perceber? Eu acho... Quer dizer, claro. Sim, porque depois é fácil, não é? Não quero qualificar, mas acho que depois se tornou... Quer dizer, os miúdos acabaram por estar no meio de um campo de batalha, entre várias visões, não é? Mas até o que eu quero dizer é que até fazia sentido os pais intervirem mais. Não é? Exatamente. Criticamente sobre a escola, não é? Exatamente. Mas aí vamos ao ponto que eu te falei na nossa primeira parte, na matiné desta conversa, foi como é que tu puxas os pais. E aí programas em que não esperas que os pais venham à escola, mas é logo no pré-escolar, tu calias aquilo que fazes com os miúdos na escola e tens visitas a casa e envolves os pais e dizes como é que os pais podem ajudar aquelas crianças desde o início. Nós pensamos muitas vezes, os pais vêm à escola. Eu acho é que, sobretudo no pré-escolar, nós temos que pensar em políticas de como é que ir aos pais e articular o que é que as crianças estão a fazer no pré-escolar com aquilo que os pais depois podem fazer em casa. Eu acho que isso é muito, muito importante e é um lado de política que nós não exploramos suficientemente. Sim. Pois exatamente, não me estava a lembrar dessa ligação, mas de facto aí posso gerar um círculo virtuoso de começar logo com essa intervenção de início. Não é? E é sempre este ponto, e eu acho que isso aí funciona muito mais no pré-escolar, porque depois é muito mais difícil fazer esse tipo de envolvimento dos pais mais à frente, ou seja, até para criar uma consciência por parte dos pais do percurso escolar dos seus filhos, mas é um bocadinho, e é aí no fundo também que a literatura e a investigação também está a tentar ir, que é, nós infelizmente sabemos que a escola não consegue fazer tudo, porque há um peso gigantesco da família, então como é que fazemos ao contrário? Como é que conseguimos desde o início fazer chegar às famílias e tentar mudar comportamentos diretamente nas famílias? E por isso é que acho que estes programas de visitas a casa, treino dos pais, transmissão de conhecimento aos pais sobre como é que podem participar na educação do seu filho desde o pré-escolar, muito, muito importante no fundo. Olha, Pedro, nós falámos aqui nestas duas partes da conversa, falámos de uma série de medidas que podem ser feitas para melhorar a escola e até quase parece uma contradição o ponto de partida e depois a evolução que teve esta conversa, porque na verdade Portugal, como nós dizíamos no início, tem feito progressos enormes, não é o maior caso de sucesso dos rankings PISA. No entanto, permanecem uma série de problemas por resolver, que tem que ver com a autonomia da escola, tem que ver com o prestígio social, com o desgaste dos professores mais velhos e com a dificuldade de atrair professores mais novos, a questão das tutorias, esta questão do pré-escolar. Tu, no equilíbrio entre as duas coisas, estás mais otimista ou mais pessimista? Eu acho que a discussão que nós temos a ter é totalmente natural num sistema que foi evoluindo. Porque nós tivemos um momento pós 25 de Abril em que precisámos de massificar, de meter pessoas na escola, que não estavam lá. Depois eu acho que tu tens um segundo momento, provavelmente com as políticas do pré-escolar nos anos 90, com a introdução de provas e maior definição de critérios de seleção de professores nos anos 2000 na qualidade. E agora nós estamos a tentar pegar aquele eixo que ficou sempre lá, apesar do sistema ter evoluído, que é a desigualdade. Portanto, eu acho que isto é normal. É um sistema que foi passando por várias fases de desenvolvimento e nós agora estamos, no fundo, nesta fase de desenvolvimento. Os testes PISA foram feitos há cerca de um mês, portanto nós já teremos resultados em dezembro de 23, portanto eles demorarão a sair. Bem, eu devo dizer que estou pessimista por uma questão pandémica. Eu acho que, e a própria OCDE acho que tem escrito nesse sentido, que espera uma queda dos resultados. Eu acho que aqui, honestamente, a discussão que nos interessa é se houver uma queda da média da OCDE, como eu acho que irá acontecer, espero que não aconteça, mas infelizmente acho que é para aí que estamos a ir, se a queda portuguesa vai ser maior ou vai ser menor. Mas eu gostaria de acrescentar uma coisa. Os testes PISA, mas isso não é um exclusivo português, é um exclusivo em muito lado. Tornou-se um bocadinho um campo de, quer dizer, é inevitável, de batalha política, não é? Ou seja, os testes PISA são ótimos para nós percebermos tendências de longo prazo. Não são exatamente o melhor instrumento para nós percebermos que política pública funcionou. Porquê? Porque aquilo é feito aos 15 anos e até no percurso escolar, até ao 9º ano, ou 10º ano, quando os alunos fazem aquilo,
Os alunos são sujeitos a diferentes choques, a diferentes mudanças de política, etc. E quando houver os resultados desta leva do PISA, haverá lá o efeito da pandemia, haverá lá o efeito da mudança para as aprendizagens essenciais, haverá lá os efeitos do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, ou seja, haverá lá muita coisa misturada. Eu acho é que nós temos que olhar para aquilo e não fazer aquilo que nós às vezes fazemos sobre os resultados, que é não diminuí-los nem hiperbolizá-los, mas sendo realistas. Se Portugal tiver um resultado pior que a OCDE, é preciso pensar sobre o tema. Eu acho que isso, sobretudo, nós devemos estar atentos, porque nós tivemos uma grande subida, sobretudo entre 2006 e 2009, e a verdade é que de 2012 para 2015 houve uma subida, mas de facto de 2015 para 2018, quer dizer, os resultados têm estado mais estáveis do que já tiveram, ou seja, nós tivemos uma grande evolução e nas últimas 2 levas talvez há uma maior estabilidade. Portanto, eu acho que este é um momento importante para definirmos qual é que é o caminho que o sistema vai ter a partir daqui, no fundo. Olha, última pergunta que é muito diferente daquilo que estivemos a falar até aqui, mas que está relacionado, não é? Porque embora nós continuemos a ter um problema de stock, se quisermos, porque temos pessoas mais velhas com uma escolaridade ou com uma escolarização deficiente, a verdade é que nós tivemos um progresso tanto ao nível da quantidade como ao nível da qualidade do ensino, da escolarização. E, no entanto, um puzzle que existe para economistas é que este aumento da escolarização aparentemente não está ainda a ter consequências no crescimento do PIB, ou pelo menos não está a ter consequências tão visíveis como seria de esperar, sendo que, não diria que há um consenso, mas pelo menos a literatura tende a apontar a educação como, compreensivelmente, como uma causa do crescimento económico. Causal-se mesmo, ou seja, não é apenas uma correlação, é uma puxa exatamente, de facto. É verdade que há uma outra exceção se nós quisermos fazer de advogado do diabo, mas na maior parte dos países nós encontramos essa correlação, que é compreensível, né, por várias razões. E, no entanto, em Portugal, esse crescimento tarda a acontecer. Tu achas que ele não acontece porque há outros problemas que se sobrepõem, ou é uma questão de tempo e, portanto, podemos ser otimistas e podemos, eventualmente, até já estar a testemunhar esse efeito de aumento da escolarização sobre o crescimento da economia? Eu acho que há vários fatores, que é, primeiro, aquilo que nós já falámos, acho que na nossa primeira parte foi exatamente o facto de teres uma geração escolarizada a chegar a um estoque ainda muito alto de não escolarizados, e isso, de facto, ser uma fricção que acontece. Depois há outra dimensão que eu acho que se fala pouco, que é quando tu olhas para os prémios salariais por área de estudo, eu acho que tu nos últimos anos observas uma divergência que nós devemos estar atentos. Ou seja, que é um prémio salarial que se conseguiu manter ou até subir para algumas áreas, nomeadamente aquelas áreas que nós chamamos de STEM, não é? Ou seja, das ciências exatas, das matemáticas e também das informáticas, etc. Exatamente. E depois de algumas outras áreas, infelizmente, por exemplo, ligadas às ciências sociais, encontras o contrário. Eu acho que isto nos deve apelar a 2 pontos. Primeiro, como é que no ensino superior nós podemos, independentemente do curso que as pessoas têm, dar-lhes, vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas competências que depois no mercado de trabalho lhes permitam ter transversalidade, mas depois pensar também do lado das empresas portuguesas, ou seja, essas empresas portuguesas são ou não excessivamente segmentadas no tipo de formações para que olham. Ou seja, se uma empresa não podia ser mais vasta no tipo de pessoas para que estou a olhar como possíveis fontes de recrutamento para não termos esta segmentação tão grande que vai crescendo. Eu acho que há algumas fontes de otimismo, quer dizer, eu acho que apesar de tudo há setores da economia portuguesa que claramente deram saltos nos últimos anos, quer dizer, eu acho que quando nós olhamos para o perfil das exportações portuguesas, eu acho que há uma clara mudança do perfil das exportações portuguesas nos últimos anos. Acho é que claramente eu chamaria a atenção para estes 2 pontos, que é a fricção normal entre qualificados e não qualificados no mercado de trabalho, eu acho que isso acontece, e divergências de prémios salariais por áreas de estudo, e o que é que isso deve apelar ao ensino superior e às todas as faculdades, como é que podem dar valências aos seus alunos para transitar para o mercado de trabalho, independentemente da área que estudam, e do lado do mercado de trabalho haver a flexibilidade de perceber que para determinadas funções não tem que restringir um determinado tipo de qualificação, ou seja, pode ser mais vasto que isso. É um resquício histórico também. Eu acho que é um resquício histórico, mas acho que está a cavar um problema sério, acho que está a acabar um problema em termos de prémio salarial e, por exemplo, voltando ao que nós estávamos a discutir há bocado na atração da administração pública, está a criar um problema, por exemplo, o Estado, como tem este problema de competitividade no início da carreira, tu depois não consegues atrair algumas pessoas e ficas só com aquela que depois o mercado privado acha que não conseguem emparelhar nas funções que pedem aos seus trabalhadores e, portanto, acaba por também haver esta dualidade entre o setor privado e o setor público na capacidade de atração no início de carreira, que também não é boa. Portanto, eu acho que esse é um ponto importante e para todos. Para quem forma e para quem recruta. Sim, concordo. E, aliás, esse é um tema que eu gostaria de ver mais explorado. Há alguns números, por exemplo, a Fundação Geneves tem esta plataforma onde tem lá retornos por áreas de estudo.
mas é claramente um tema onde nós devíamos discutir mais. Exato, e nós no centro estamos a trabalhar nisso, mas de facto ter dados mais concretos sobre o que é que aconteceu. Porque nós temos a noção que o prémio salarial ligado à maior escolaridade caiu, mas ele claramente não caiu de forma igual para todas as áreas de estudo. Eu acho que esse é um ponto importante, até por próprias fricções dentro do mercado de trabalho. Sim, concordo. Pedro, olha, foi uma excelente conversa, excelente segunda parte desta conversa. Obrigado por teres alinhado. Exato. Não, foi um gosto. E agora passava-te a bola para, enquanto convidado de pleno direito do 45 graus, recomendares um livro. Olha, é um livro que eu trouxe até para salvar a uma editora que eu quero traduzir para português, acho que era ótimo, que se chama Love, Money and Parenting. Portanto, este é um momento, o professor Marcelo, tempos antigos, não é? Portanto, é um livro que se chama Love, Money and Parenting, How Economics Explains the Way We Raise Our Kids, que é por dois ótimos economistas da educação, o Dobka e o Zilibotti, e basicamente é sobre uma dimensão que nós não falámos aqui, que é os estilos de parentalidade. Porque quando tu olhas para diversos países, nem todos os países têm os mesmos estilos de parentalidade. Há países onde há um estilo de parentalidade mais relaxada e há outros países em que são mais aqueles tipos de pais que são mais protetores, no fundo. Como em Portugal, não é? Por exemplo, e um dos argumentos que eles fazem precisamente é que uma das questões que explica isto é a desigualdade. Ou seja, a percepção de que se o teu filho suceder ou não na escola pode ser muito determinante depois no seu mercado de trabalho, em mercados de trabalho muito desiguais, faz com que os estilos de parentalidade possam ser uns ou outros. E, aliás, eles até dizem que nos Estados Unidos um tipo de parentalidade mais exigente e que está mais em cima dos filhos é hoje observada comparado com aquilo que era a parentalidade nos Estados Unidos, que era mais o que eles chamam de hands-off nos anos 60 ou nos anos 70, precisamente porque a desigualdade nos Estados Unidos cresceu muito durante este período. Portanto, os pais sentem que têm que ser mais exigentes com os seus filhos, porque isso é mais determinante depois no mercado de trabalho que eles vão enfrentar. E, por exemplo, eles dão o exemplo dos países nórdicos como um exemplo onde nós temos menos desigualdade e, de facto, eles encontram várias evidências de um estilo de parentalidade mais relaxado, digamos assim. E depois eles fazem o paralelo de como é que estes estilos de parentalidade criam diversas exigências dos pais sobre as escolas e sobre o tipo de ensino que nós temos. E depois eles falam de outras coisas, como, por exemplo, como é que a fertilidade, teres mais ou menos filhos, afeta o tipo de parentalidade que tu tens para cada um dos teus filhos, o facto da participação da mulher no mercado de trabalho, como é que isso afeta os estilos de parentalidade. Isso aí Portugal até é um caso paradigmático. Nós até temos uma taxa de participação feminina no mercado de trabalho relativamente alta quando comparadas com outros países. Portanto, é uma dimensão que nós não falámos aqui, até porque nós não há muitos dados para Portugal, mas acho que é uma dimensão muito interessante que é, quer dizer, e é um alemão e um italiano, portanto, ou seja, eles próprios têm a noção de que a parentalidade a que eles foram sujeitos foi muito diferente, mas como é que a parentalidade é um reflexo da economia que nós observamos e como é que esta parentalidade depois se transmite à exigência que nós temos sobre o sistema de ensino e sobre a escola. Portanto, Love, Money and Parenting, até para se alguém queira traduzir para português um dia destes. Sim, ficou repto. Eu não conhecia o livro, mas essa questão é muito interessante, é uma questão sobre a qual eu já pensei e até na primeira parte fiz um comentário que é um pouco nesse sentido, porque nós queremos que os pais, e falámos disso várias vezes, que os pais sejam mais interessados pela escola, que intervenham mais e que pensem mais criticamente. Mas depois há aqui um reverso da medalha que é complicado. E eu pergunto-me como é que é possível quadrar este círculo. Essa maior exigência normalmente vem associada a uma maior preocupação com o impacto do ensino, não é? E com uma competição. E se o teu filho se vai safar bem ou mal e tem que ter melhores notas do que os outros, porque aquilo lembra... E portanto... É difícil tu definires um paradigma em que os pais se interessam pelas razões certas, se quiseres. Não é? Mas eu acho... Porque essas razões certas são razões desfasadas no tempo, não é? São as razões desfasadas no tempo. Eu acho que o que o livro chama a atenção é que esse interesse, ou seja, essa necessidade dos pais serem exigentes pela escola absorve aquilo que os pais percepcionam que vai ser o mercado de trabalho dos filhos, não é? E isso define muito. Ou seja, aqui no fundo... Só que o hands-off, desculpa... A abordagem hands-off também não é aquilo que nós desejamos, não é? Porque nós desejamos que os pais sejam críticos e não, enfim, acéfalos, digamos assim, em relação à maneira como a escola está a ensinar os filhos, não é? Mas aí depende, eles olham para vários países, exatamente, porque aí depende, porque há países em que os pais são hands-off, mas porque há uma confiança no sistema de ensino, porque os sistemas de ensino são capazes de no fundo, prover resultados, não é? Ou seja, não há a percepção que isso depois vai criar desigualdades no mercado de trabalho, ou é hands-off porque, por exemplo, tens pais que não têm capacidade de intervir. Ou seja, pais que não têm capacidade de pedir à escola aquilo que eles gostariam de ter para os seus filhos. Exato. Sim. Não, mas de facto aí o estilo de parentalidade, enfim, é um tema que um dia espero que se explorem em Portugal, até porque acho que Portugal é um caso interessante sobre
parentalidade, pois é. E até porque acho que é, quer dizer, totalmente observacional. Acho que a própria parentalidade em Portugal mudou muito nos últimos anos. E era interessante também olhar para essas diferentes mudanças. Sim, esse hands-off para mais hands-on, eu acho que é uma tendência global, não é só dos Estados Unidos, mas sim é um tema interessante. E, enfim, dava-nos para mais um episódio. Exatamente. Pedro, obrigadíssimo. Obrigadíssimo, Zé. Um abraço. Tchau, até à próxima. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Visitem o site 45graus.parafuso.net/apoiar para ver como podem contribuir para o 45 graus através do Patreon ou diretamente, bem como os vários benefícios associados a cada modalidade de apoio. Se não puderem apoiar financeiramente, podem sempre contribuir para a continuidade do 45 graus avaliando-o nas principais plataformas de podcasts e divulgando-o entre amigos e familiares. O 45 graus é um projeto tornado possível pela comunidade de mecenas que o apoia e cujos nomes encontram na descrição deste episódio. Agradeço em particular a Ana Raquel Guimarães, Júlia Piccini, Família Galaró, José Luís Malaquias, Francisco Hermenegildo, Nuno Costa, Abílio Silva, Salvador Cunha, Bruno Heleno, António Lima, Helena Monteiro, Pedro Lima Ferreira, Miguel Van Uden, João Ribeiro, Nuno Pinheiro, João Baltazar, Miguel Marques, Corto Lemos, Carlos Martins e Tiago Leite.